Olá pessoal, hoje nós vamos tratar sobre análise de regressão. E o primeiro item do estudo de análise de regressão é a correlação. Tá? Vamos para a parte introdutória aqui então. Veja, a primeira coisa é que até agora tudo que a gente estudou na estatística diz respeito a uma única variável. Tá? Então, quando a gente fez a estatística descritiva, quando a gente montou gráficos e tabelas e tudo mais, sempre quando a gente estava trabalhando era sobre uma única variável. Que agora, na análise de regressão, a gente vai poder trabalhar com mais de uma variável em questão. Tá? O que vai também resolver um problema que a gente teria se tivesse comparando resultados, né, que seria a unidade de medida desses dados, né, se eu tiver unidade de medida diferente. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com peso e altura, sei lá, de seres humanos mesmo, né? Então, o peso normalmente a gente vai trabalhar com quilogramas, a altura normalmente em metro ou em centímetro, né? Unidades de medida diferentes já vai me dar um problema, que é fazer uma comparação com unidades diferentes, que aqui não vai ser o caso. Aqui, como eu vou ter que trabalhar sempre com pelo menos duas variáveis, se eu colocar peso e altura, massa, né? Massa e altura, a comparação entre elas ali, por ter unidades de medida diferentes, não vai ser um problema. Então a gente vai resolver esse problema agora. Então, quando eu tenho variáveis do tipo quantitativas, eu posso fazer o estudo da correlação. Né? Então, se eu tiver variáveis quantitativas, eu posso fazer o estudo da correlação, verificar se existe ou não correlação. Né? E se existir correlação, eu posso fazer a tal da análise de regressão. Então, sempre partindo, eu só posso fazer então análise de regressão se eu tiver variáveis do tipo quantitativa, valores numéricos, né, na minha pesquisa. Então, uma coisa puxa a outra nesse caso aqui. Tá, mas e a correlação? O que é essa tal dessa correlação? Veja aqui comigo, ó. Quando duas variáveis estão ligadas por uma relação estatística, dizemos que existe uma correlação entre elas. Tá? Então eu tenho duas variáveis. Fiz uma pesquisa lá, coletei informações, montei uma coluna X e uma coluna Y de dados. Tá? Se existir algum tipo de ligação, de interferência de uma na outra, significa que existe uma correlação entre elas. Tá? Então, se, por exemplo, como eu acabei de falar ali, peso e altura, são variáveis que a gente sabe que não tem uma correlação nos seres humanos. Né? Para ter uma correlação, eu teria que sempre afirmar o seguinte, que toda pessoa, quanto mais alta a pessoa, mais pesada ela é. Mas isso não é verdadeiro. Eu posso ter uma pessoa alta e com peso baixo, né? Da mesma maneira, eu posso ter uma pessoa de estatura baixa com peso alto. Né? Então não existe essa correlação obrigatória entre peso e altura de seres humanos. Tá? O que ele quer dizer aqui é que sempre quando um aumenta, o outro também aumenta, ou quando um aumenta, o outro diminui. Mas sempre e vai existir essa dependência entre uma e outra. Né? Aí a gente vai afirmar que existe a correlação. Veja um exemplo aqui bem simples para a gente ligar até a matemática nesse caso. Então eu estou comparando a medida do lado de um quadrado com o seu perímetro. Aí eu montei esta tabela aqui, ó, veja comigo. Então a primeira coluna diz respeito à medida do lado do quadrado, em centímetros. A segunda coluna diz respeito ao perímetro do quadrado, também em centímetros. Né? Perímetro, para quem não lembra, é a soma dos quatro lados do quadrado. Né? Os quatro lados são iguais, então vou somar 4 vezes a medida do lado para chegar no valor do perímetro. Então eu tenho aqui, ó, se eu supor um quadrado que tem lado 1 centímetro, o perímetro dele vai ser de 4 centímetros. Se eu supor um quadrado que tem 2 centímetros de lado, ele terá 8 centímetros de perímetro. 3 centímetros de lado, 12 centímetros de perímetro e assim sucessivamente, até eu conseguir uma relação aqui. Ó. Se eu supor n como a medida do lado, eu vou ter 4n como a medida do perímetro. Né? São 4 lados, 4 vezes n vai ser a medida do perímetro desse quadrado. Então existe aqui uma relação entre as duas. Conforme for aumentando a medida do lado do quadrado, vai aumentando o perímetro do quadrado. E também é constante essa alteração, né? É constante sempre multiplicando por 4 a medida do lado para chegar no valor do perímetro. Então aqui eu consigo perceber bem essa relação, essa correlação existente entre essas duas medidas, do lado e do perímetro de um quadrado. Ok? Próximo item é o tal do diagrama de dispersão. O que é o diagrama de dispersão? O diagrama de dispersão é um gráfico que ele dá ideia, ele fornece ideia da existência ou não da correlação entre duas variáveis. Ou seja, eu vou pegar uma tabela de informações, vou transformar ela num gráfico e a partir do gráfico eu vou ter essa noção da existência ou não da correlação entre as variáveis que eu estou estudando.
Veja um exemplo aqui que a gente vai usar ele várias vezes aqui na nossa aula de hoje. Então eu estou supondo uma lista com 10 alunos. E desses 10 alunos eu listei a nota que ele teve na disciplina de cálculo e a nota que ele teve na disciplina de estatística. Tá? Chamei ainda a nota de cálculo de XI e a nota de estatística de YI. Então cada linha de valores aqui é como se fosse um dos 10 alunos da minha pesquisa. Tá? Então o aluno número 1, ou primeira linha da minha tabela aqui, está dizendo que o aluno tirou nota 5 em cálculo, 6 em estatística. Que ele tirou 8 em cálculo, que o aluno 2, né, o segundo aluno aqui, tirou 8 em cálculo, 9 em estatística. O próximo tirou 7 em cálculo, 8 em estatística, 10 em cálculo, 10 em estatística, e assim sucessivamente. Tá? O meu estudo aqui, na verdade, vai ser para verificar se, basicamente, a grosso modo, tá? Se à medida que o cara for melhor de nota em cálculo, ele vai melhor em estatística também. Ou seja, quanto maior a nota em cálculo desse grupo de alunos, maior vai ser a nota de estatística. Ou o contrário, né? Quanto menor for a nota em cálculo, menor vai ser a nota de estatística. Ou seja, será que existe uma dependência, uma relação entre essas duas notas? Né? Então, se a gente observar a grosso modo aqui, eu tenho um caso aqui na terceira linha, que o cara tirou, o aluno aqui da terceira linha tirou 7 em cálculo e 8 em estatística. Agora veja aqui na penúltima linha, esse nono caso aqui, a pessoa tirou 8 em cálculo e 6 em estatística. Então aqui, aqui ele foi melhor em estatística e aqui ele foi melhor em cálculo. Tá? Então eu tenho várias possibilidades. Tem aqui um caso onde ficou com 10 nas duas, outro que ficou com 7 nas duas, outro que ficou com 2 nas duas. Enfim, vou pegar todas essas minhas informações aqui e colocar ela num plano cartesiano. E de que maneira eu vou fazer isso? Veja aqui, coloquei de novo a mesma tabela. Eu vou entender aqui o seguinte. Veja, as notas de cálculo, como a gente já falou, são valores de x. As notas de estatística são valores de y. Então eu vou montar um par ordenado. Lembra que para pôr no plano cartesiano eu preciso de um valor em x e um valor em y. Então o valor em x vai ser a nota de cálculo, o valor em y vai ser a nota de estatística. E vou marcar no plano cartesiano dessa maneira. Eixo x é o eixo das notas de cálculo, até escrevi aqui embaixo, cálculo. Eixo y é o eixo das notas de estatística. Aí, para eu marcar lá, 5 em cálculo, 6 em estatística, ou seja, 5 no eixo x, 6 no eixo y. Então, 5 no eixo x está aqui, vou lá, e este ponto aqui está relacionado ao 6 em estatística. Então, esse ponto azul aqui no meu plano cartesiano, no meu gráfico, está representando as notas desse aluno da primeira linha, aluno 1, podemos chamar assim, dessa nossa tabela. Né? O aluno 2, 8 em x, 9 em y. 8 em x está aqui, 9 em y, está vindo daqui, 9 em y. Então, este ponto aqui representa o aluno 2. O aluno 3, 7 em x, 8 em y. 7 em x, 8 em y, é o de cima aqui, 8 em y é esse aqui, então esse ponto aqui representa o aluno 3. E assim por diante. Então eu peguei cada um desses 10 casos aqui, juntei eles num par ordenado e marquei eles aqui no plano cartesiano. Tá? Como é que a gente vai fazer a análise para dizer se existe ou não correlação a partir dessa nuvem de pontos que a gente chama, né? Dessa representação dos pontos da tabela no plano cartesiano? A gente vai verificar o seguinte, esses pontos todos, da maneira como eles estão representados aqui, eles têm uma tendência linear de crescimento ou de decrescimento, ou seja, eles têm quase que formando uma reta entre eles. Nesse caso tem, né? Eu posso inclusive traçar uma reta dentre esses pontos aqui, essa reta em laranja, e dizer que existe um crescimento entre esses valores. Inclusive, se você observar a reta ali, propositalmente eu fiz essa reta passando por 3 pontos, né, os pontos ali de 2, 2, 7, 7 e 10, 10. Né? Então, ela está passando por 3 desses 10 pontos, mas eu ainda tenho 7 pontos ali que não estão passando, mas estão seguindo essa tendência dessa reta. Tá? Então, aqui eu posso afirmar que existe uma correlação. Não é uma correlação perfeita, né? Para ser perfeita, deveria todos os pontos estar em cima dessa reta, não é o caso, né? Mas existe uma correlação, sim, entre eles. Tá? E quais são os tipos de correlação que a gente pode identificar a partir de uma nuvem de pontos como essa, desse diagrama de dispersão que a gente acabou de fazer? Aqui eu tenho
alguns exemplos. Ó. Quando eu tenho uma correlação linear positiva, é aquele formato do exemplo que a gente acabou de fazer. Ó. Os pontos eles estão aqui na nuvem, formando quase que em sentido de uma reta subindo. Então, linear por ser uma reta e positiva porque está subindo. Ok? Esse segundo aqui, ó, correlação linear negativa. Também a ideia de uma reta, só que agora ela está descendo. Se ela está descendo, então ela é negativa. Ok? Terceiro exemplo, uma correlação não linear. Então eu consigo, inclusive, ó, perceba que esses pontos aqui estão quase que formando uma parábola, né? Claro que a gente não vai só os de fora que formam uma parábola, mas não tem que considerar só eles. Parábola é o gráfico da função de segundo grau, imagino que você deve lembrar, né? Aquela parábola que corta o eixo x em dois pontos, que eu acho x' e x' pela fórmula de Bhaskara, enfim, aquela parte toda lá da matemática. Existe uma correlação aqui, então, mas ela não é linear, ela não é uma reta. Né? Essa parte aqui é uma análise de regressão que a gente não vai fazer estudo, não cabe à nossa disciplina, não dá tempo na nossa disciplina a gente fazer o estudo dela. A gente vai fixar nosso estudo na correlação linear, seja ela positiva ou negativa. Mas só para você saber que existem possibilidades de correlação que não necessariamente formam uma reta, pode ser uma curva ou uma parábola, por exemplo, desse caso que está aí. Tá? Ou ainda, nesse quarto exemplo aqui da direita, quando eu tenho uma nuvem de pontos e eu não consigo determinar nenhum tipo de relação, nem reta subindo, nem reta descendo, nem parábola, nem nada. É simplesmente um monte de pontos ali e nenhum deles está se relacionando a ponto de eu conseguir determinar um gráfico nesse meu plano cartesiano. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que não tem correlação, não há correlação entre esse grupo de pontos que eu acabei colocando no plano cartesiano. Beleza? Tá, e ainda sobre correlação linear. Como é que eu comprovo agora matematicamente que existe uma correlação linear? Eu vou utilizar, como vai dizer aqui pra gente, ó, a comprovação matemática da existência da correlação entre duas variáveis é feita pelo coeficiente de Pearson. Esse coeficiente de Pearson a gente representa pela letra R minúsculo. Tá? Então eu tenho lá um cálculo a ser feito. A partir desse cálculo eu vou fazer uma análise, dizer se existe correlação ou se não existe correlação. E qual é o cálculo que eu vou fazer para chegar nesse resultado? O cálculo que eu vou fazer é através dessa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula aqui é um pouco grande, né? Mas ela é fácil de ser trabalhada. A gente já vai voltar a falar um pouco melhor sobre essa fórmula. Eu quero primeiro falar com vocês, conversar sobre a parte do R, o estudo do R, o resultado de tudo isso aqui aplicado, o que eu posso ter de análise sobre esse coeficiente de correlação linear, que é o valor desse R. Primeira informação que você tem que ter aí, ó, é que esse R sempre vai ter como resultado valores entre menos 1 e 1 positivo, tá? Entre menos 1 e 1. Se você fizer o cálculo desse R e esse R der um valor menor do que menos 1 ou maior do que 1, alguma coisa está errada no teu cálculo. É impossível que esse R seja menor do que menos 1, sei lá, o menos 2, menos 4, menos 10, menos 27, não tem como dar um resultado menor do que menos 1, e nem maior do que 1, 14, 95, 123, sei lá, qualquer valor maior do que 1 também está errado, tá? Ele vai sempre ficar entre menos 1 e 1, ou seja, ele vai ficar em menos 0, alguma coisa, ou 0, alguma coisa. Tá? Esses são os valores normais que a gente tem para resultado do R dos nossos exercícios de correlação. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Ó? Se a correlação entre duas variáveis for perfeita e positiva, o R é igual a 1 positivo. Tá? Quando que eu tenho uma correlação perfeita e positiva? Lembra daquele caso que a gente falou do lado do quadrado e o perímetro do quadrado? Então, se eu colocar aqueles pontos todos daquela tabelinha que a gente fez lá no começo num plano cartesiano, eu vou ter a marcação de todos os meus pontos numa reta. Quando eu fiz também a nuvem de pontos no slide seguinte, eu fiz uma reta ali passando por 3 dos 10 pontos. Tá lembrado? Né? Então, para que ela seja positiva, a reta tem que passar perfeitamente em todos os pontos que você marcar no teu plano cartesiano. Tá? Isso é uma correlação perfeita e se ela estiver subindo, ela é positiva, se ela estiver descendo, ela é negativa. E quando ela estiver descendo, né, se ela for negativa, o R vai ser negativo, ou seja, menos 1 vai ser o resultado para ela ser perfeita e negativa. Ok? Então existe essa possibilidade, mas é muito raro no estudo de estatística que não seja alguma coisa pré-determinada que eu tenha resultado perfeito, ou seja, que eu tenha exatamente 1 ou exatamente menos 1.
normalmente ele vai ficar com 0, alguma coisa ou menos 0, alguma coisa no resultado desse nosso R. Ok? O que mais? Quando não há correlação entre as variáveis, o R é 0. Então, se a gente voltar aquele gráfico que a gente viu agora há pouco ali, onde a nuvem de pontos não forma nenhuma reta, nenhuma parábola, nem nada, se você colocar os dados nessa forma do coeficiente de correlação, aqui no valor de R, né, no Pearson aqui, provavelmente ele vai dar um valor 0 ou um valor muito próximo de 0. Tá? Porque a ideia aqui é assim, quanto mais perto de 1 ou de menos 1, mais perfeita vai ser a correlação. Quanto mais próximo de 0, mais próximo de não ter correlação vai ser as duas variáveis que eu estou estudando no exercício. Beleza? O que mais? Vamos seguir aqui, ó. Para a gente ter um parâmetro mais claro na hora de eu fazer uma análise desse R. Então, se o R for, eu coloquei essas barras que representam módulo, né? Para quem não lembra, módulo é valor absoluto, ou seja, é o valor do R sem considerar o sinal. Né? Então, estou considerando que ele está variando aqui simplesmente entre 1 e 0,6, não interessa se positivo ou negativo. Tá? Então, se o R se ele for menor ou igual a 1 ou maior ou igual que 0,6, a gente pode dizer o seguinte, a gente tira conclusões significativas sobre o comportamento simultâneo das variáveis analisadas, ou seja, a correlação entre elas é muito boa. Tá? Então, para eu poder ter uma conclusão boa no estudo entre duas variáveis, esse R tem que ser pelo menos 0,6, de 0,6 em diante, tá? Até, claro, chegar no 1. Se esse R estiver entre 0,6 e 0,3, existe uma correlação, mas ela é fraca. Tá? Então a dependência entre as duas variáveis ali até existe, mas não é tão boa assim. Tá? Então se eu estiver fazendo um estudo entre as duas variáveis, inclusive assim, existem revistas, quando a gente vai publicar material, artigo científico e tudo mais, que exige que esse R seja maior que um determinado parâmetro que a revista determina. Às vezes é um 0,6, às vezes é um 0,7, enfim, cada manual de estudo lá vai te dar um valor desse R específico para aquele caso. Inclusive também varia de acordo com a grande área de estudo, por exemplo, ciências da saúde, que envolve vida, alguma coisa parecida assim, as biológicas, né, depende de um R sempre maior. Porque se esse R não tiver tanta correlação, as duas variáveis não estiverem tão bem relacionadas, pode ser que eu tenha problema na hora de eu aplicar, enfim, a minha pesquisa lá com esses elementos vivos, que podem inclusive causar até o óbito desses elementos vivos, né? Seja eles seres humanos, ou seja eles plantas, animais ou qualquer coisa parecida com isso, né? Falando em seres com algum tipo de vida, né? Seja humano ou não. Que mais? Se esse meu R for menor do que 0,3, se ele estiver entre 0,3 e 0, a correlação é muito fraca e praticamente nada pode se concluir sobre a relação entre as variáveis. Ou seja, trocando em miúdos tudo isso que está aí. Se você estiver fazendo a tua pesquisa e você calcular um R, você precisar calcular o R da tua pesquisa, analisar duas variáveis ali, verificar se existe a correlação, o melhor resultado é que ele seja acima de 0,6. Tá? Se for acima de 0,6, entre 0,6 e 1, significa que você vai ter bons resultados, que significa que você vai ter uma boa relação ou correlação entre as variáveis em estudo. Se tiver entre 0,3 e 0,6, existe, mas não é tão boa. E se tiver abaixo de 0,3, aí a gente dá até dizer que não tem correlação ou que é muito baixa a correlação entre as variáveis em estudo. Beleza? Tá. Agora vamos voltar para a fórmula e vamos voltar para o nosso exemplo ali das notas de cálculo e de estatística. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai usar essa fórmula aqui a partir desses dados da nossa tabela. Observe aqui na nossa fórmula. O R é igual a N, que multiplica o somatório de xi vezes yi, menos o somatório do xi vezes o somatório do yi, dividido pela raiz quadrada de n, que multiplica o somatório de xi elevado ao quadrado, menos o somatório de xi com o resultado elevado ao quadrado, vezes n, que multiplica o somatório de y ao quadrado, menos o somatório do y elevado ao quadrado.
Tá, mas o que significa tudo isso? Primeiro que antes de eu mostrar para vocês como é que a gente vai chegar nos resultados da tabela, eu vou separar as informações que eu preciso usar nessa fórmula aqui para daí a gente calcular cada um deles. Olha, então eu preciso saber quem é o n, quem é o somatório do x, o somatório do y, o somatório de x vezes y, o somatório do x elevado ao quadrado e o somatório do y elevado ao quadrado. Vamos falar de cada um deles. N é a quantidade de linhas que eu tenho na tabela. Então você deve lembrar que eu falei logo no início que essa tabela aqui é um estudo de 10 alunos, né, das notas de 10 alunos. Então para esse nosso caso aqui, eu vou trocar o N da nossa fórmula por 10. Ok? Aí esse amarelo que está aqui, ó, somatório de xi. O que é o somatório de xi? Aqui vai ser nada mais do que somar todos os valores do x. Né? Então se eu tivesse com essa tabela aqui no Excel, ia pedir aqui embaixo o somatório dos valores, o somatório disso aqui eu vou trocar no lugar do somatório do xi que está aqui. A mesma coisa com o somatório do yi, agora para a segunda coluna, obviamente na coluna do y, né? Então eu somaria todos os valores aqui para substituir onde ele está pedindo o somatório do yi. Próximo aqui, esse azul, somatório de x vezes y, ou seja, eu vou ter que criar uma próxima coluna aqui na minha tabela, onde eu vou colocar o resultado do produto do x pelo y, ou seja, minha próxima coluna ia ficar assim, 5 vezes 6, 30, 8 vezes 9, 72, e assim por diante, multiplicando cada um desses pares aqui, o x pelo y, e pegaria o total dele para substituir nesse somatório azul que está lá. Esse somatório roxo é o somatório do x elevado ao quadrado. Vou criar uma nova coluna também, onde o meu valor de x vai ser elevado ao quadrado. Então vai ter 5 ao quadrado, eu vou colocar 25, outro 8 ao quadrado, 64, e assim por diante, colocando cada um deles na sequência. E, obviamente, vou pegar o somatório, o total dele lá para substituir aqui. Né? Mesma coisa com y ao quadrado. Pego os valores de y, elevo ao quadrado e somo todos eles. Ou seja, eu vou ter que preencher uma tabela desse jeito assim, ó. Até essa parte da nota 2,2 aqui foi o que o exercício me deu. O que eu comecei colocando aqui foi o somatório das notas x, o somatório das notas y, né, de cálculo de estatística ali. Aí montei uma coluna x vezes y, uma coluna x elevado ao quadrado e uma coluna y elevado ao quadrado. Só antes da gente seguir, uma observação aqui, ó. Aqui, por coincidência, o somatório deu o mesmo, mas isso não é regra, tá? Aqui o somatório do x deu 65, o somatório do y também deu 65. É coincidência, não é regra que tenha que ser dessa maneira, tá? Inclusive, normalmente não é igual o resultado dessas somas. Aqui, nesse caso específico, acabou dando o mesmo valor. Aí, minha próxima coluna nova aqui, ó, x vezes y, diretão aqui. 5 vezes 6, 30, 8 vezes 9, 72, e assim por diante, e o somatório dele, 473. X ao quadrado, os valores de x elevado ao quadrado, a gente já falou, né? Todos aqui. Somatório dele, 481. Somatório, ou melhor, os valores de y elevado ao quadrado, todos aqui, e o somatório deles, 475. Então, o que eu vou precisar, na verdade, é essa última linha aqui de baixo, que é o somatório de cada um desses valores da minha tabela. Né? Eu monto a tabela dessa maneira, mas o que eu preciso realmente é esse somatório que está aqui. Então, eu vou encolher ela aqui, ó, só destacando o que eu preciso de somatório aqui para aplicar na minha fórmula. Então, veja, minha fórmula está aqui de novo. Vou trocar no lugar de cada informação os valores que eu tenho aqui da minha tabela. Só o n que não está na tabela, que o n a gente já falou que é 10, né? O número de linhas que eu tenho na tabela, ou seja, o número de valores pesquisados, no nosso caso ali foi 10, então vou trocar por 10 e vai ficar desse jeitão, ó. Somatório de x vezes y, 473, menos somatório de x, que é o 65, somatório de y, 65, vezes raiz quadrada de 10, que é o n, vezes 481, que é o somatório, ó, do x ao quadrado, que é esse cara aqui, menos o somatório de x elevado ao quadrado, cuidado com essa parte, é o somatório do x e o resultado elevado ao quadrado. Ó. 65 é o somatório do x elevado ao quadrado. Vezes o n de novo, que é o 10, vezes o somatório do y ao quadrado, 475, menos o somatório do y e o resultado dele ao quadrado. Coloco todos esses valores aqui na minha calculadora, enfim, faço tudo o que é necessário e vou chegar no R dessa pesquisa das notas
de cálculo e estatística igual a 0,91. Ou seja, que conclusão eu chego a partir desse 0,91 dessas notas de cálculo e estatística? Eu vou concluir que existe sim uma relação, uma correlação entre as notas de cálculo e estatística, tá? Ou seja, aquela ideia que eu comentei no começo lá, do exemplo, que à medida que o aluno for melhor em cálculo, ele vai ser melhor em estatística, é comprovado a partir desse 0,91. Tá? Ou seja, também o contrário, à medida que a pessoa for mal de nota em cálculo, ele vai mal de nota em estatística também, tá? Justamente também por essa comprovação do 0,91. Tá? Então existe uma correlação, aqueles parâmetros que a gente viu dizia lá que o R deveria ser, para ter uma correlação boa, acima de 0,6, o nosso que deu 0,91, ou seja, é muito boa a relação entre os valores dessas notas do nosso exemplo. Beleza? Então a gente viu o que é o R, a gente viu como é que funciona a correlação. A partir do momento que eu tenho esse R com um valor considerável bom, ou seja, confirmando que existe uma correlação entre duas variáveis, a gente vai continuar o nosso estudo fazendo o que a gente chama de ajustamento da reta. Tá? Esse ajustamento de reta a gente só faz quando existe uma correlação boa, uma correlação significativa no nosso estudo. Tá? Como é que vai funcionar tudo isso? Primeiro vamos entender um pouquinho sobre a reta. Né? Ela vai ser um modelo matemático que vai relacionar duas variáveis a partir de N observações. Basicamente, se eu colocar os valores num plano cartesiano, eu vou ter uma nuvem de pontos, como a gente já viu, né? E vou conseguir traçar uma reta nessa nuvem de pontos, como eu fiz anteriormente. Só que lá naquela reta que eu fiz lá naquela nuvem do exemplo anterior, lá, foi construída de maneira aleatória. Eu liguei 3 pontos, eu comentei com vocês ali que eu peguei 3 pontos, tracei uma reta a partir daqueles 3 pontos, sem me preocupar com grandes estudos daquela reta. Agora a gente vai fazer um estudo específico para chegar exatamente na reta que vai ser a reta que vai representar o estudo das notas de cálculo em estatística. Tá? Aí veja o seguinte, a variável que a gente quer obter uma estimativa é o que a gente chama de variável dependente. E a outra é a variável independente. Então, quando você for montar a tua equação da reta, você vai sempre ter que sempre considerar que y vai depender do x. Então, normalmente você vai ter o valor do x, vai aplicar na tua fórmula da reta para chegar no valor do y. Tá, mas e qual vai ser a fórmula, qual vai ser a equação dessa nossa reta? Ela vai ter esse formato. Ó. O modelo esperado segue o formato de uma função linear, uma função de primeiro grau, né, que é y igual a x mais b. O y e o x dessa forma sempre vão ser fixos. A gente vai calcular o valor do a e a gente vai calcular o valor do b. São valores numéricos que a gente vai trocar por a e por b. Tá? Então vou puxar aqui de novo essa fórmula, a y igual a x mais b. Aí eu posso afirmar, como até já falei ali, ó, que eles são valores numéricos e eles vão ser obtidos por fórmulas também, ó, por essas fórmulas aqui. A, vou usar N somatórios todos que tem aqui. Inclusive, se você já usou, se você já calculou o valor do R, você vai ter todos os valores aqui já prontos para calcular o valor de A. Tá? Então vai te facilitar bastante a vida se você já tiver o R calculado na hora de chegar no resultado desse A. E para chegar no valor do B, eu preciso da média do Y. Lembra que quando eu tenho uma barra em cima da letra, significa que é a média dele, né? Menos o A é esse A que a gente acabou de calcular aqui, multiplicado pela média do X. A mesma coisa da barra de cima dele ali. Né? Então, essa fórmula para achar o valor de A, essa fórmula para achar o valor de B. Vamos aplicar essa ideia lá no nosso exemplo ainda das notas de cálculo estatística. Então, vou puxar de novo aqui, ó, lá da tabela que a gente já tinha feito com os somatórios, a fórmula do A, substituir aqui os valores do somatório na fórmula do A, não vou ficar repetindo todo esse processo, mas enfim, é só trocar conforme o somatório ali o valor que a gente já tem na tabela, e vou ter então que o A vai ser 0,86. Tá? Aqui a gente não tem conclusão para chegar nesse A, é 0,86 e acabou. Aí a partir desse A, eu vou usar esse A também para chegar no valor do B. Né? Então aqui no lugar do A eu vou colocar o 0,86. No lugar desse Y barra, ou seja, da média do Y, eu vou colocar o 6,5. Mas da onde que surgiu esse 6,5? Veja, o somatório, é daqui na verdade, ó. O somatório do Y, tá invertido a cor aqui, ó.
Esse laranja veio do Y e não do X, né? Tá trocado, mas enfim. Esse 6,5 é a média do Y. O Y, o somatório dele é 65. A média aqui vai ser o 65 dividido por 10. Mas por que dividir por 10? Eu não tinha 10 linhas de valores? A média não é somar os valores e dividir pela quantidade de valores? Aqui eu somei 10 valores, cheguei no 65, vou dividir por 10, que é a quantidade de valores que foram somados. Né? Então 6,5, e aqui também, por aquela ideia que a gente já comentou de coincidentemente dar 6,65 nos dois, a média também vai ser 6,5 para os dois. E com isso eu vou concluir que o valor do B vai ser 0,91. Então eu tenho A igual a 0,86, B igual a 0,91. Ou seja, portanto, vou colocar os dois na equação da reta e vou ter que a equação da reta do estudo das notas de cálculo estatística vai ser y igual 0,86x mais 0,91. Que é o que a gente diz de a equação da reta ajustada. Esse ajuste que a gente faz ali significa que eu vou ajustar uma reta para que ela fique dentro dos valores da minha pesquisa. Tá? Eu vou adequar ela dentro ao formato de dados que eu tenho ali. Tá? Ainda, se eu pegar de novo aqueles pontos que eu marquei no plano cartesiano e colocar neles a equação dessa reta, eu vou ter este resultado aqui, ó. Esta reta em vermelho agora, ela é sim a reta da equação y igual a 0,86x mais 0,91. Tá? Essa é a correta. Aquela que eu tinha feito antes, que inclusive você deve lembrar que eu liguei este ponto e este ponto, até seria uma inclinação diferente dela aqui. Aquela foi só para ilustrar o nosso gráfico naquele momento. Aqui eu fiz no Excel, o Excel mesmo me proporciona gerar a equação e colocar ela no alinhamento correto. Né? Então está aqui o meu gráfico com os pontos da minha pesquisa, todos os 10 pontos ali, e a reta da equação ajustada conforme a gente acabou de montar a partir de A e B. Ok? Que mais? Aí vem o que a gente chama de interpolação e extrapolação. Acompanhe comigo como é que a gente vai chegar na ideia do que é interpolação e o que é extrapolação. Podemos observar na tabela de notas, ou podemos observar que na tabela de notas não aparece a nota 4 dentre as notas de cálculo. Então aqui na coluna das notas de cálculo, nenhum dos 10 alunos que foram pesquisados tirou nota 4. 5, 8, 7, 10, 6, 7, 9, 3, 8, 2. Então não tem 4 aqui. Né? Mas mesmo assim, ou ainda assim, é possível estimar a nota de estatística correspondente a ela se eu colocar um x igual a 4 na equação. Então eu vou pegar minha equação aqui, ó, y igual a 0,86x mais 0,91, aquela que a gente acabou de montar ali, né, com A e o B. No lugar do x, eu vou colocar o 4. Ou seja, eu vou estimar um valor para a nota de estatística, para y, a partir de uma suposição de nota 4 que eu tenho aqui, que é a nota de cálculo. Tá? Então, eu estou a partir de um valor que eu escolhi, que é o 4, eu vou chegar no valor de y correspondente a ele. Então, eu vou fazer aqui, no caso, a multiplicação, depois a soma, e vou chegar nesse 4,35. Então, dentro do nosso estudo, a gente pode afirmar que, a partir de uma estatística, de uma estimativa, o aluno que tirar a nota 4 deve tirar uma nota em torno de 4,35 em estatística. 4 em cálculo, 4,35 em estatística. Tá? Isso baseado nas informações desses 10 alunos, das informações que a gente coletou desses alunos aqui da tabela. Certo? Uma outra situação. O mesmo acontece com a nota 1. Dentre as notas de cálculo, nenhum dos alunos aqui, dos 10 alunos, tirou nota 1. Né? Inclusive a menor nota aqui foi 2 e a maior foi 10. Então 1 está fora do grupo de notas que eu tenho aqui. Né? Mas para eu chegar numa estimativa da nota de estatística de um aluno que tenha tirado 1 em cálculo, eu vou repetir o procedimento. Vou colocar o 1 no lugar do x, faço os meus cálculos ali e vou poder afirmar que 1,77 seria a estimativa da nota de estatística de um aluno que tirou 1 em cálculo. Ok? O raciocínio da nota 4 e da nota 1 é a mesma ali. O que vai diferenciar então uma situação da outra? Veja aqui, ó. Como 4 pertence ao intervalo de notas que vai de 2 até 10, ou seja,
As notas que eu tenho aqui, como até comentei antes, né? A maior delas é 10, a menor nota é 2. Então 4, mesmo que não está nesse grupo aqui, a nota 4 está dentro do intervalo das notas, né? Não é uma nota que está fora desse intervalo. Ela não existe nos dados pesquisados, mas ela está no meio ali desses dados, né? Dentre todos os valores ali. Né? Então, quando a gente calcula o valor de y a partir de um x que está dentro do conjunto de possibilidades do nosso intervalo, que está no intervalo ali, a gente diz que aconteceu uma interpolação. Tá? É interno esse valor. E o 1, que é aquele valor que está fora do intervalo, né? A menor nota é 2, então 1 está fora do intervalo, então ele não pertence ao intervalo, como está aqui, a gente diz que aconteceu uma extrapolação, tá? Externo a esse conjunto, a esse intervalo do 2 até o 10. Ok? Então, interpolação é quando eu pego um valor que ele não existe dentro dos dados pesquisados, mas ele faz parte do intervalo entre o maior e o menor valor dos dados pesquisados, né? Isso é uma interpolação. E se eu precisar de um valor que está fora desse intervalo pesquisado, eu vou chamar esse valor de extrapolação. Beleza, galera? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre essa análise de regressão é isso aí. Tá? Espero que ajude vocês a resolver os exercícios sobre o assunto. Valeu, até mais.